Olá, 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 tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eusébio Silva. Eu vim cá trazer algumas novidades para vocês e contar um pouquinho do nosso começo, né, como vendedor e no empreendedorismo. E eu acredito que vai ter muita coisa bacana para vocês aqui. Já aproveita, se inscrevam no canal aí, por favor. Ativa a notificação pra gente, toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai aparecer pra vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre vendas. Adoro vendas, eu acho que todo mundo gosta de vendas, né? Porque uma vez eu escutei de um supervisor da empresa que eu trabalhava, que ele me falou assim que o bom do vendedor, trabalhar como vendedor, é que não existe limite. O único limite que existe é o céu. Então é uma forma de você mesmo fazer seu salário, você mesmo fazer suas conquistas. E é algo que eu acho fenomenal. Então vamos lá, é o seguinte. Eu comecei minha carreira de vendedor com 8 anos de idade. Eu pedi a minha mãe, né, para poder... Na verdade, eu estava passando na rua, aí vi um rapaz passando com uma caixinha de sorvete. Na verdade é o chup-chup, para quem é mineiro. Aí tem alguns que chamam de sacolé, geladinho. Então tem vários nomes aí para quem, né, mora no Brasil e nos estados diferentes são nomes diferentes. E é o seguinte... O que aconteceu? Eu vi esse rapaz passando com essa caixinha de sorvete, né? Aí eu fui e achei aquilo interessante, era uma caixinha de isopor. E lá dentro tinha um monte de chup-chups. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu quero... Como é que funciona aquele negócio de chup-chup? Aí ela foi me explicar, né, como é que funcionava, que você comprava lá as sacolinhas e lá dentro você colocava um suco, colocava um leite com coco, tinha leite com chocolate e congelava e virava um sorvete. Aí eu falei, mãe, eu quero vender isso. E o que é o mais interessante é que eu tinha 8 anos de idade. Aí minha mãe falou assim, sempre foi aquela mãe que incentivava, né, na verdade, de acordo com o limite, né, as possibilidades também. A gente veio muito de uma família bem simples e humilde. Graças a Deus nunca passei nenhum tipo de dificuldade, assim, passar fome, esse tipo de coisa, mas a família era simples, né? E os recursos eram limitados. E então a minha mãe, ela olhava aquilo e sempre motivou e sempre me incentivava, e aquilo que ela achava que eu deveria fazer, ela já mandava eu, né, nesse segmento ir atrás. Meu pai também incentivava, só que eu era uma forma diferente. Eu já era um pouco mais velho já. Nos finais de semana, de sábado de manhã, ele me levava. Na verdade, ele me acordava, eram umas 4h30 mais ou menos, 4h30 da manhã, e me acordava para eu poder ir ajudar meu avô na feira. Meu avô sempre foi feirante, ele tinha um mercado de verduras, né, frutas, legumes, e todo sábado pela manhã eu ia lá para poder ajudar meu avô na feira, né? Então isso me ajuda bastante também como vendedor. Eu acho que um dos melhores vendedores que eu conheci até hoje foi meu avô. Muito rígido e muito centrado, determinado no que ele queria. Cuidou da família inteira, com esse mercado de verdura. Família de professores, a maioria dos meus tios são professores. Acredito que 80%, né, na parte do meu pai, são professores, diretores e aposentados, alguns aposentados nessas profissões. Mas enfim, vamos voltar aqui no foco para falar do chup-chup. Foi quando eu comecei minha carreira de vendedor. Aí minha mãe comprou os ingredientes, comprou o chup-chup, a sacolinha para colocar o chup-chup, a caixinha de isopor comprou para mim também, e fez tudo amontou a minha empresa, né?
primeira empresa quem montou para mim foi minha mãe. Acredito com a ajuda do meu pai também, nos detalhes com relação do dinheiro, quem que proveu aquele início ali. Hoje eu não tenho essa informação, até porque foi algo que eu lembrei agora e resolvi conversar com vocês sobre esse conteúdo da minha carreira como vendedor desde o início. Mas enfim, aí minha mãe fez os sorvetes pra mim e eu saí, né, pra rua fora. Foi eu e um amigo meu, Bruno. Saiu o Bruno na frente e eu saí atrás. No primeiro dia eu não vendi nada, nem um chup-chup, porque eu não tinha muita experiência, muito novinho, né, 8 anos de idade, e saía pela BR afora, nas oficinas aí o Bruno ia na frente, aí ele passava nos locais, já vendia o chup-chup e acabava que eu vendia pouco. Acho que eu vendi 1 ou 2 nesse primeiro dia. E aí depois eu comecei a sair sozinho. Vendia alguns, né, não vendia muito, porque muito tímido, novo demais, não tinha experiência nenhuma como vendedor. Mas o que me marcou muito, muito, muito mesmo nessa época que eu comecei a vender chup-chup, foi quando meu pai me falou que eu poderia levar o chup-chup para vender no campo de futebol, tanto quando ele jogava futebol no domingo quanto no sábado, onde eram os adolescentes que jogavam futebol. Daí eu levei esse chup-chup no sábado e fui vender o chup-chup. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora que parecia que já tinha muito tempo que ela vendia chup-chup lá e não tinha concorrente. Daí eu fui e virei o primeiro concorrente dessa senhora. Daí, quando dava o intervalo do futebol, os meninos todos iam lá e comprar o chup-chup dessa senhora. Ninguém veio até na minha caixinha para comprar o chup-chup. E eu ali esperando, né, a oportunidade para poder fazer os meus negócios ali. E foi quando essa senhora vendeu todos os chup-chups dela. E ela tinha uma prática que quando acabava o chup-chup, ela ia lá e voltava, né? Não sei se ela morava perto ali do campo. Aí ela saía com a caixa de chup-chup e voltava para vender mais. Aí quando as crianças vieram comprar o meu chup-chup, aí eles perguntaram o preço. Aí eu falei, é 10 centavos. Mas o da senhora é 5. Aí eu saquei, então é por isso que ela tá vendendo mais do que o meu, né? Já estão acostumados e o valor dela é mais barato. Porém, a senhora não tava lá. Ela já tinha saído para poder buscar mais chup-chups. Mas o meu é 10 centavos. Mas o dela é mais grosso. Eu falei, deixa eu ver o chup-chup dela. Aí era pequenininho assim. Eu falei, mas o meu é grandão aqui, é comprido e tal. Aí as crianças não tinham outra opção a não ser eu comprar o meu chup-chup. Então eles tiveram que comprar, porque eles estavam com sede, ia começar o jogo e não tinha mais ali o chup-chup da senhora para comprar. Enfim, aí quando essa senhora ela voltou com a segunda caixa de chup-chup, eu já tinha vendido todos os meus. Então aí isso foi muito bom. Eu peguei a minha caixa, vazia e fui embora pra casa com um passoco de dinheiro. Minha mãe ficou feliz, meu pai ficou feliz, ficaram rindo, né, muito alegres. Eu lembro dessa imagem até hoje. Mas enfim, o que eu queria tirar dessa ideia aqui do chup-chup, eu não sei se vocês já perceberam, que quando ela vendia o chup-chup a 5 centavos, ela vendia lá a mesma quantidade de chup que eu vendia. Ela vendia lá, vamos supor, uns 100 sacolinha daquela de chup-chup, enquanto eu vendia 100 sacolinhas de chup-chup. Quando ela voltava com a caixa, ela vendia 2 ou 3, porque aí já acabava o futebol, as crianças já iam embora, os pais já estavam lá para buscar elas, e eu também já tinha ido embora. Então, que lição que eu tirei disso aí? Eu tirei a seguinte lição. A primeira lição foi que eu achei interessante o markup que minha mãe fez. Não foi eu que tinha feito esse valor. Nós sentamos, aí ela falou, comprou os ingredientes, aí comprou a sacolinha de chup-chup,
somou todos os valores dos ingredientes, daí nós somamos a quantidade de chup-chup que tinha e dividiu pelo valor do ingrediente. Daí a gente foi achar o custo do produto, né? Ela me ensinando como é que a gente ia achar, né? Meu pai também estava presente, acredito, nesse momento aí. E daí a gente descobriu que o chup-chup não poderia ser vendido por 5 centavos, né? Isso antes, sem conhecer mesmo a senhora lá. Ela falou que o valor que seria interessante vender para poder obter um lucro seria 10 centavos. Eu tô falando isso aqui de aproximadamente quase 30 anos atrás, né? Então, assim, é muito tempo atrás. Então 10 centavos era um valor expressivo, não era não era um valor baixo. Eu falo para o volume, né? Se você pega 10 centavos, é como se fosse R$1, R$1,50, R$2. Mas quando você vende sem chup-chup, a gente está falando de um valor mais expressivo. Mas o que eu achei mais interessante foi que a senhora, ela vendia a mesma quantidade de chup que eu. Ela tinha que fazer, só que para ela fazer a mesma quantidade de dinheiro que eu fazia, ela tinha que vender o dobro de chup-chup que eu vendia. Então eu fazia ao mesmo valor, né, monetário do que ela, o lucro era o dobro, porque o valor era o dobro do produto dela, e o esforço era a metade do esforço dela. Então, assim, ela tinha que produzir o dobro de chup-chup, ela tinha que vender o dobro de chup-chup para poder obter o mesmo lucro que eu obtive. Eu já estou fugindo um pouquinho aqui da área de vendas para a área de empreendedorismo, para a gente entender, né, como é que funcionam as coisas. E eu, com 8 anos de idade, eu já entendia onde eu entendi foi o seguinte, que a minha mãe falou para mim, falou assim, ó, é 10 centavos o tipo, você não pode vender por menos. Eu poderia dar um desconto ali na hora, né? Os meninos estavam ali, alguns não tinham ali os 10 centavos, um teve que pegar com o outro 5 centavos para poder juntar e vender e comprar o chup-chup. Mas a determinação e o padrão das coisas me fez a entender e aprender que o preço do produto é você quem faz. O preço da venda é você quem vai determinar o valor que o cliente vai pagar. Não é o cliente que vai determinar o valor que ele vai pagar no seu produto. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante para um vendedor. O vendedor, ele tem que entender que ele não pode simplesmente vender por dar desconto porque é uma forma de trazer o cliente, não. A última coisa que o cliente vai buscar é o preço do produto. Ele vai buscar, como eu disse, o meu chup-chup era maior do que o da senhora. Talvez eu não conheci, eu nunca chupei o sorvete dela. Talvez o sorvete que minha mãe fabricava era mais gostoso do que o da senhora. Eu tô falando isso porque eu tive um certo sucesso nisso por um curto período, porque logo após isso, a minha mãe tinha que produzir também o sorvete, aí ficava complicado, porque ela tinha as tarefas dela, consequentemente tinha outras coisas para fazer. E daí decidimos que eu entraria na Guarda Mirim, né? Foi quando minha mãe falou, vou te colocar na Guarda Mirim, meu filho. Eu falei, que isso, mãe? Guarda Mirim é um menino que anda com a roupa igual de polícia, com um casquete vermelho, uma blusa azul. Lá em Caratinga, na cidade, essa época onde eu morava, chamava Fundação Cidade dos Meninos. Quando eu entrei lá, no começo eu resisti, né? No começo a gente entrava como recruta, com a blusinha vermelha, uma calça de brim azul, de cinto, né? Aquele cinto de fivela. E no começo eu achei muito estranho, porque era num outro bairro, não conhecia as crianças. Algumas crianças eram educadas de forma diferente, algumas eram um pouco agressivas. Então no começo eu achei um pouco difícil para poder me adaptar. Mas existia questão de hierarquia, questão de regras, questão de disciplina. E foi quando eu aprendi esse tipo de situações, né? Existia lá a ordem unida. Se você fizesse alguma coisa, você tinha que pagar flexão. Então existia uma hierarquia ali. Então isso me ajudou. Mas o que eu aprendi muito ali foi o primeiro curso que eu fiz. Eu fiz um curso de office boy lá dentro da Guarda Mirim. A gente disponibilizava os cursos, você fazia os cursos lá dentro. E logo após eu tomei interesse de aprender as coisas.
Eu lembro que eu fiz um curso em 1996, chamava WS, que era um curso, né, de informática, né? Você programava uma telinha verde. Lembro que o Windows era o Windows 3.1. Você programava no MS-DOS. E era coisas que eu fazia, as pessoas ficavam impressionadas, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas você vai aprendendo. Eu tô falando isso por quê? Porque é o seu conteúdo que vai te ensinar a vender o seu produto. Se você é um médico, se você é um dentista, se você é um farmacêutico, se você é um mecânico, se você é um advogado, se você é um contador, eu acredito, a minha opinião, humilde opinião, que eu acho que a primeira profissão que vocês deveriam aprender, essas pessoas especializadas nessas áreas, seria um curso de vendas. Na minha opinião, eu acho que toda essa faculdade deveria ter algo especializado em vendas e marketing. Porque se você não for um bom vendedor, você pode ser um excelente profissional. Um excelente profissional, é lógico que ele vai ter uma boa carreira, porque a gente vê que a gente vai ver o crescimento da pessoa do boca a boca, é indicação, né? Mas existe a venda. Se você não for um bom vendedor, você pode ser um excelente profissional que você não vai conseguir vender. Então, além do cara ele ter que formar, especializar numa faculdade, ele tem que ser um vendedor de primeira. Acho que a primeira profissão que ele deveria aprender na vida, antes de se especializar em qualquer área, é um curso de vendas. Porque imagine você é um médico, você fez especialização nos Estados Unidos, foi para Harvard e foi para uma empresa aí, uma melhor faculdade de medicina dos Estados Unidos, não sei qual é o nome, mas você foi lá e se especializou na área, fez um curso de oftalmologia. Aí você chega no Brasil, ninguém sabe que você fez esse curso. Você abre seu consultório de oftalmologia, numa galeria, e não conta pra ninguém. Você pode, né? Se você não contou pra ninguém, você não fez um bom trabalho de marketing. Consequentemente, se você fizer um bom trabalho, você pode ter um cliente. Se você fizer um bom trabalho, aquele cliente ele vai contar para essa pessoa vai chegar lá, você vai fazer aquele trabalho para aquela segunda do mesmo jeito, aquela pessoa vai contar para outra. Então, consequentemente, você vai crescer, né? Isso aí é a lei da semeadura. Mas hoje o mercado ele é muito mais agressivo. Hoje tem muito mais oftalmologistas que tinha 20 anos atrás. Então hoje tem muito mais farmacêuticos que tinha 20 anos atrás. Então, consequentemente a população cresceu, o mercado cresceu, né? A forma de trabalho também cresceu, mas a concorrência cresceu muito mais do que as opções de trabalho. Então, quando você trabalha o seu marketing pessoal, empresarial, você vai ver que você vai crescer muito mais, porque você vai ser muito mais exposto. E quando você trabalha as suas características de vendas, que ninguém nasce vendedor, mas a pessoa se torna um vendedor a partir do momento que ela é treinada esse tipo de situação. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu com 8 anos de idade, igual eu te falei, eu não tinha experiência nenhuma. Lógico que uma criança com 8 anos de idade não vai sair, né, vendendo como se fosse um rei. Mas hoje já existe. Hoje você já consegue encontrar crianças com 10 anos de idade que são excelentes vendedores. Mas é porque hoje elas estão expostas nas redes sociais. Então é fácil de você chegar e fazer um funil e achar aquela criança ali. Então, eu acredito que o ser humano deveria investir primeiramente na carreira de vendedor, porque se você não é um bom vendedor, não adianta, se você não tiver um poder de persuasão, que a maioria das pessoas nascem com ele, mas você consegue adaptar, você não vai ter um sucesso na sua carreira. Talvez você tenha no futuro, mas de curto e médio prazo vai ser difícil, por causa da concorrência do mercado. Então, eu comecei o vídeo falando sobre a questão de como é que começou minha carreira de vendedor. Foi basicamente isso. Então, a criança, ela é despertada o interesse a partir do momento que você pega essa criança e faz com que ela tenha incentivo. Eu poderia ter sido frustrado, porque no começo deu errado sobre a venda de chup-chup lá, e depois eu não quero mais fazer nada, né? Só que o incentivo, a forma que os pais te mostravam as coisas, fazia quando a gente crescia. Então, assim, eu acredito que foi o que me ajudou a crescer profissionalmente. A minha carreira de vendedor começou rápida demais. E
eu não tinha as características de um vendedor profissional, mas no longo da vida eu comecei a desenvolver. A minha principal habilidade é a persuasão. Eu consigo conversar com as pessoas e demonstrar confiança para as pessoas. Então, assim, eu acho que primeiramente, a primeira coisa que um bom vendedor precisa fazer, não estou me colocando como um bom vendedor, mas eu estou demonstrando como seria, né, através da experiência que eu já tenho como vendas, como seria as características para um bom vendedor fazer com que ele consiga efetivar a venda dele. Então, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é foco, né? Tem que ter muito foco. Conhecer o produto dele. Se você conhece o seu produto, as pessoas elas vão vir te fazer perguntas sobre ele. Terceira coisa, você que dá as cartas. Lá no início eu falei, o valor do produto é você que determina, não é o seu cliente. Então, o que vai ser vendido é você que determina, não é o seu cliente. Eu vou te dar um exemplo disso. As pessoas vão dizer, como assim? É fato. Vamos falar sobre restaurante, eu gosto muito de falar, McDonald's. Se o McDonald's acreditasse que o cliente que determinasse o produto que ele ia vender, no Brasil ele venderia arroz com feijão, ele não venderia sanduíche. Então ele determina o produto que ele vai vender. Outra coisa, foco, como eu disse, né, determinação, o cara saber qual é o produto que ele vende. E ele que tem que tomar rédea. É como se você estivesse em cima de um cavalo. Se você soltar a rédea, o cavalo vai sair desembestado e vai... Desculpa a expressão desembestado, mas é algo que não foge às raízes, né? A gente gosta muito de uma linguagem chura, né? Então, o que acontece? Se você tem o seu produto, se você está entrando numa venda, e se você deixa o cliente tomar a rédea do seu cavalo, ele vai mudar o seu cavalo para onde ele quer. Então, o que você tem que fazer como vendedor? Abordar o cliente. Ao invés de deixar o cliente fazer as perguntas, você que tem que fazer as perguntas para o cliente. Vamos falar dessa blusa aqui, ó, lá da Savannah Roots. Se o cliente chegar... É lógico que eu vou ter que estar usando uma blusa da Savannah Roots para poder vender um produto da Savannah Roots. Então, se eu não compro, não tem como eu vender. Você que está aí assistindo, você compra aquilo que você vende aquilo que você não tem coragem de comprar? Então, acho que a primeira fase da estratégia é essa aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no seu produto, né? Vestir o seu produto, mostrar para o seu produto, mostrar para o cliente e perguntar: o que você acha dessa camisa? Ele vai te falar. Se ele achar ela feia, por que você achou feia nessa camisa? Pô, eu não gostei da cor. Tudo bem, qual que é a cor que você gosta? Ah, eu não gosto do azul, eu gosto mais do laranja. Aí você pega uma camisa laranja. O que você achou dessa camisa laranja? Ele fala assim: ó, essa cor eu gosto. Qual que é o tamanho? Isso já está com o tamanho, basicamente o tamanho que ele tá. Você que é vendedor, você já tem que saber as características do seu cliente. Ó, eu visto uma camisa tamanho tal. Não, você vai vestir essa aqui, porque eu tenho certeza que essa camisa foi feita para você. Ela vai cair de forma excelente em você. E ele vai pegar na hora. E vai ficar muito bonito, você pode ter certeza disso. Se você for feio, ele vai olhar para você e vai achar que vai ficar muito mais bonito que você. Se você for bonito e ele não for tão bonito, ele vai querer ficar no mínimo igual a você. Aí ele vai se espelhar no que você tá em você. Quando ele sair para experimentar a blusa, você vai falar com ele: não, peraí, essa sua calça é linda, perfeita. Porém, essa camisa laranja não vai combinar com essa calça. Então, se você vestir essa calça com essa camisa laranja, você vai achar a camisa laranja feia. Então, eu posso te mostrar uma calça que vai combinar com essa camisa laranja? Posso? Ele, claro. Você vai levar a calça para ele. Você vai levar uma bermuda também, né, da mesma cor, que vai combinar com a laranja, ou 2 ou 3, não muito, né, porque senão você deixa o cliente muito confuso. Você vai pegar uma outra camisa que vai combinar com a outra calça e vai, enquanto ele estiver experimentando, você já vai separar para ele e vai pendurar na porta. Antes dele sair do vestiário, o que você vai falar para ele? Ó, não troque de roupa antes de eu ver, não, que eu quero ver como é que ficou em você, para ver os ajustes, o que pode ser feito ou se ficou muito bom.
Por quê? Quando você sai, a pessoa sair do vestiário, ela te mostrar o produto como ficou nela, se ficou feio, pelo amor de Deus, fala que ficou feio e dá um outro produto que já vai estar separado. Agora, se ficou legal, você fala, ó, ficou top. Só que primeiro você vai perguntar para ele, o que você achou? Você percebeu que eu continuo fazendo as perguntas, ele não me perguntou nada até agora? É porque eu que determino o que ele vai comprar. Não tô falando que ele não vai, que ele saiu para comprar peixe e eu vou vender carne para ele, não. Ele saiu para comprar peixe, mas o tipo de peixe que ele vai levar para casa vai ser eu que vou determinar para ele. É isso que é ser vendedor. Então, eu tô continuando essas características aqui como roupa, da roupa para vocês entenderem, mas pode ser qualquer produto, indeterminante de qualquer coisa. O vendedor vende qualquer coisa. Ele vende qualquer coisa, não é só a roupa, o vendedor de roupa vende carro, vende qualquer coisa. Ele precisa conhecer o produto dele. Então você percebeu que em cima dessas coisas que eu tô falando aqui para ele, com certeza ele vai levar os produtos. Eu vou colocar um boné para ele, eu vou vender uma meia, eu vou vender um kit de cueca para ele também, porque ele vai se sentir bem. A pessoa que quer comprar, ela quer viver um momento, ela não está preocupada com o preço do produto. E no final, ainda vou dar um desconto para ele, porque é um cliente que vai ser fidelizado aqui. Talvez ele não quer um desconto, mas a partir do momento que você faz ele comprar, você fala para ele que vai dar algo para ele de presente, ou que seja uma meia, ou que seja cueca, que seja um boné, é um desconto que você está dando. Então o cliente, ele se sente seu amigo. Então quando ele voltar para comprar um produto, ele vai procurar você novamente. Você pode ter certeza disso. Então assim, é isso que é ser vendedor. É isso que é vender, é encantar o seu cliente, é mostrar para ele que ele é especial. Então assim, eu com 8 anos de idade, eu aprendi que o meu cliente, ele vai comprar o produto que ele tenha, que você tem para vender. Eu dei exemplo aqui, olha só, desses 20 e poucos minutos que a gente está conversando aqui, vocês nem perceberam o tempo que passou. Por quê? Porque eu mostrei lá no início como que eu determinei o meu produto, que era um chup-chup, não importa se ele era comprido, se era curto, se era largo, se era estreito. O sabor é determinante, né? As cores que tinham no chup-chup era determinante porque chamava a atenção das crianças. A criança gosta de cores diferentes. Então o da mulher era laranja, amarelo e verde-limão. Então são cores muito parecidas. As crianças compravam porque não tinha concorrente. Quando ela saiu para buscar mais chup-chup, eles vieram conhecer o meu produto. Algum questionou porque era mais caro do que o da senhora. Eu justifiquei o porquê. E as cores eram interessantes. Então assim, acabou muito rápido aquilo ali. Então a partir do momento que você já mostra para o seu cliente o seu produto, quando você voltar ele vai vir atrás de você. Aí já não estava mais preocupado com o preço do meu produto. Eles estavam preocupados com a qualidade. Se eles não tivessem gostado, eles jogaram no meio do caminho. Porque criança, se ela não gosta do produto, ela joga fora. Ela não está preocupada em te agradar. Adulto sim. Ele vai mentir para você. Criança não. Ela vai falar, isso aqui é ruim, eu não gostei desse. Então a minha primeira experiência como vendedor foi em cima de algo que eu não sabia o que era. E não sei se foi indiretamente, se foi diretamente, se é um chamado de Deus, se é algo que a minha mãe enxergou quando eu falei para ela o que eu tinha visto. Então foi algo que despertou em mim, que veio diretamente de mim para poder mostrar o que eu queria fazer. Na verdade eu queria fazer algo que chamou minha atenção. Então criança, se você é pai, você não tem obrigação de querer sair com seu filho, faça que seu filho saia para trabalhar quando ele for criança, mas incentive, perceba o que o seu filho faz, o que ele goste, qual que é a área que você acha que ele quer adaptar. Começa a prestar atenção nas características do seu filho e ensine para ele algo que ele vai sentir falta no futuro, ele vai lembrar. Eu estou falando de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás e hoje eu trouxe isso aqui para compartilhar com vocês. Tipo assim, uma parte da minha vida, algo que foi muito importante para mim, mudou muito, completamente a minha forma de pensar como vendedor no futuro. E indiretamente, eu não estou falando de algo que foi um treinamento, é algo que acontece na sua raiz, o seu cérebro ele recorda esse tipo de situações. Então assim, é muito importante você treinar uma criança como vendedor, é muito importante você treinar um filho que ele precisa saber vender, porque isso vai ser determinante para o futuro da carreira dele. Esse vídeo está ficando muito longo, eu achei que ia ficar mais curto, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pessoas que precisarem de dicas sobre vendas, dicas sobre marketing, pode me chamar, deixa mensagem aí no vídeo, eu vou responder a todos, aqueles que tiverem interesse. Quem quiser me seguir no Instagram também é Eusébio Silva, você vai achar meu nome lá. E aqui no canal também, inscrevam-se por favor, deixe o seu like. Quem não gostou, né, não deixa o like. Mas é isso aí, gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela audiência. É sempre bom estar aqui compartilhando algo com vocês. E o bom do vídeo é que eu posso falar e vocês vão só escutar, né? Aqueles que gostarem vão compartilhar. Aqueles que não gostarem, né, não tem como eu fazer nada a não ser melhorar, tentar absorver as críticas e tentar melhorar a cada vez mais. Obrigado, deixe o seu joinha, inscrevam-se no canal. Beijo a todos.